Allan Kardec mencionou Exus e Pombagiras em suas obras? Os registros espirituais contêm alguma referência a essas entidades tão presentes na Umbanda? Se você acha que já conhece a resposta, espere até ver o que encontramos. Documentos ocultos, interpretações surpreendentes e relatos espirituais que podem mudar sua visão sobre o espiritismo kardecista e sua relação com essas poderosas entidades. Prepare-se para uma jornada de descobertas, analisando as palavras de Kardec e o que os espíritos revelaram a ele. Será que há uma conexão entre os guardiões da Umbanda e os ensinamentos da codificação espírita? Ou tudo não passa de uma confusão entre doutrinas diferentes? A resposta pode ser mais profunda do que você imagina. Allan Kardec, ao organizar a doutrina espírita, baseou-se em comunicações de espíritos superiores, trazendo ensinamentos sobre a vida após a morte e a moralidade espiritual. Em suas obras, como o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele descreve diferentes classes espirituais, incluindo espíritos sofredores, obsessores e aqueles que atuam na justiça divina. No entanto, os nomes Exu e Pombagira não aparecem diretamente nos textos de Kardec. Isso significa que essas entidades não existem dentro da visão espírita? Ou será que elas apenas recebem outros nomes dentro da codificação? Para entender melhor essa questão, precisamos mergulhar nas classificações espirituais feitas por Kardec e compará-las com a atuação dos guardiões da Umbanda. As semelhanças podem surpreender. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre as diferentes ordens espirituais e recebe a explicação de que existem espíritos elevados e inferiores, cada qual desempenhando um papel no plano divino. Os espíritos inferiores, descritos como brincalhões, vingativos ou até justiceiros, possuem características que lembram certos relatos sobre Exus e Pombagiras. Mas há algo mais intrigante. Kardec menciona espíritos encarregados da lei de causa e efeito, aplicando correções aos encarnados e desencarnados. Será que isso não se encaixa na função dos Exus como agentes da justiça divina? E as Pombagiras que atuam nos campos das emoções e da libertação? A resposta exige um olhar mais atento nas mensagens transmitidas ao codificador do Espiritismo. Além de classificar os espíritos, Allan Kardec também estudou os obsessores, entidades que atuam na matéria influenciando pessoas de maneira negativa. Mas nem todos os espíritos que interagem com os encarnados são negativos. Em O Céu e o Inferno, ele detalha casos de espíritos que, apesar de sua aparência rude ou postura firme, trabalham para o progresso moral dos indivíduos. Muitos relatos de médiuns umbandistas descrevem Exus e Pombagiras dessa forma. Não são maléficos, mas sim espíritos com forte energia, auxiliando na transformação dos seres humanos. Isso significa que Exus poderiam ser os espíritos da justiça mencionados por Kardec? E se for assim, por que a Umbanda os identifica com nomes diferentes? A resposta pode estar na evolução das religiões espirituais. Kardec explica que os espíritos inferiores não são eternamente condenados às sombras, pelo contrário, eles evoluem através do aprendizado e das experiências. Isso se assemelha à visão umbandista dos Exus, espíritos que um dia erraram, mas que, ao longo do tempo, conquistaram conhecimento e passaram a atuar na linha da justiça divina. Nos relatos mediúnicos de O Livro dos Médiuns, há mencão de entidades que trabalham como intermediárias entre diferentes planos espirituais, organizando e disciplinando outros espíritos. Seriam esses os mesmos guardiões que a Umbanda chama de Exus? Se sim, por que a nomenclatura difere? Talvez a resposta esteja na influência cultural e na forma como cada tradição espiritual compreende essas presenças do invisível.
Outro ponto intrigante nos escritos de Kardec é a descrição dos chamados espíritos protetores. Eles são seres que orientam, protegem e direcionam os encarnados, mesmo que às vezes usem métodos mais rígidos para corrigir desvios morais. Essa função se encaixa com os relatos umbandistas sobre Exus e Pombagiras. Apesar de muitas vezes serem vistos como irreverentes, esses espíritos possuem um compromisso com o progresso dos seres humanos. Os Exus agem diretamente no karma dos indivíduos, auxiliando na colheita das ações passadas, enquanto as Pombagiras trabalham nas questões emocionais e relacionamentos. Kardec descreve esses corretores espirituais em diversas passagens. Seriam eles os mesmos guardiões mencionados na Umbanda, apenas com nomes diferentes? A linha que separa as doutrinas pode ser mais fina do que parece. A influência cultural sempre foi um fator determinante na interpretação dos fenômenos espirituais. Enquanto Allan Kardec codificou o espiritismo na Europa do século XIX, a Umbanda nasceu no Brasil, um país de forte herança africana e indígena. Essa diferença fez com que as mesmas forças espirituais fossem vistas sob prismas distintos. No espiritismo, os espíritos da justiça e os chamados espíritos protetores possuem uma abordagem mais neutra, sem a simbologia e os arquétipos encontrados na Umbanda. Já nesta, os Exus e Pombagiras assumem personalidades próprias, utilizando elementos culturais para se manifestarem de forma acessível aos fiéis. No fim, a essência é a mesma. São espíritos em missão de auxílio e progresso. Mas então, por que tanta polêmica entre as doutrinas? A polêmica entre Espiritismo e Umbanda em relação aos Exus e Pombagiras surge do próprio desenvolvimento histórico das duas doutrinas. Enquanto Kardec enfatizava a evolução espiritual e a comunicação com espíritos superiores, a Umbanda valorizou a interação com entidades mais próximas da realidade humana, como caboclos, pretos velhos e Exus. O Espiritismo, ao longo do tempo, afastou-se da relação com espíritos considerados menos evoluídos, focando-se nos mentores espirituais e em mensagens moralizantes. Já a Umbanda compreendeu que até mesmo espíritos de vínculo terrestre podem atuar no bem. Assim, enquanto os kardecistas veem certos espíritos como obsessores, a Umbanda os reconhece como guias que operam dentro da justiça divina. Mas qual abordagem estaria mais próxima da verdade? Para compreender melhor essa diferença, precisamos analisar o conceito de livre-arbítrio nas duas doutrinas. Kardec ensina que os espíritos têm a liberdade de escolher seu caminho, mas sofrem as consequências naturais de suas ações. Na Umbanda, essa visão é semelhante. Exus e Pombagiras respeitam o livre-arbítrio, mas atuam garantindo que a lei de causa e efeito seja cumprida. Isso explicaria por que Exus muitas vezes são vistos como justiceiros espirituais, corrigindo erros de forma imediata. Enquanto no Espiritismo a correção pode ser mais sutil e a longo prazo, na Umbanda ela acontece de forma mais direta. Essa diferença na forma de atuar pode ter levado à visão equivocada de que Exus e Pombagiras seriam espíritos inferiores ou trevosos. Outro ponto relevante é o papel da mediunidade nas duas tradições. No Espiritismo, a mediunidade é tratada como uma faculdade para a comunicação com os planos superiores, visando a evolução moral do indivíduo. Na Umbanda, além desse propósito, a mediunidade também assume um papel prático. Os espíritos atuam diretamente na resolução de problemas terrenos, auxiliando os encarnados no dia a dia. Exus e Pombagiras são exemplos disso, pois ajudam a equilibrar energias, orientar caminhos e até mesmo desfazer influências negativas. Kardec falava sobre a interferência espiritual no cotidiano, mas não aprofundou essa relação da mesma forma que a Umbanda faz. Assim,
O que pode parecer divergente entre as doutrinas, na verdade, pode ser apenas uma diferença de abordagem. Se Kardec tivesse tido contato com manifestações espirituais semelhantes às que ocorrem na Umbanda, ele teria descrito os Exus e Pombagiras de outra forma? Essa é uma questão intrigante. O próprio Kardec afirmava que o Espiritismo era uma doutrina progressista, ou seja, deveria evoluir conforme novos conhecimentos fossem adquiridos. Isso significa que, se tivesse investigado mais a fundo as manifestações espirituais em outras culturas, talvez tivesse reconhecido a atuação dos Exus e Pombagiras como parte do equilíbrio espiritual. O importante é compreender que, independentemente da nomenclatura, tanto o Espiritismo quanto a Umbanda buscam a evolução do ser humano e o progresso moral. No fim, as diferenças podem ser apenas detalhes frente ao propósito maior, a iluminação espiritual. Nos escritos de Allan Kardec, ele enfatiza que os espíritos se manifestam de acordo com a necessidade do ambiente em que atuam. Isso nos leva a questionar: e se os Exus e Pombagiras forem justamente manifestações espirituais moldadas pela cultura e pela necessidade do povo brasileiro? Enquanto o espiritismo kardecista se apoiou na tradição europeia de contato com espíritos elevados, a Umbanda absorveu influências afro-indígenas, dando espaço a entidades mais próximas da vivência popular. Isso explica por que os Exus e Pombagiras são tão diretos em suas comunicações. Se considerarmos os princípios ensinados por Kardec, podemos enxergar essas entidades como parte do mesmo processo evolutivo dos espíritos, apenas com uma roupagem mais acessível ao povo. Kardec também menciona que os espíritos podem assumir diferentes formas para se comunicarem com os encarnados. Isso significa que um mesmo espírito pode se manifestar de maneiras distintas, dependendo do meio cultural e da necessidade do momento. Dentro dessa lógica, um espírito protetor na visão kardecista pode ser o mesmo Exu que trabalha na Umbanda. A diferença estaria apenas na forma de apresentação e na metodologia de trabalho. Enquanto o Espiritismo enfatiza comunicações mais sutis e moralizantes, a Umbanda permite que os espíritos se expressem de maneira mais próxima à realidade das pessoas. Isso explicaria por que Exus e Pombagiras utilizam linguagem coloquial e até mesmo posturas irreverentes, sem que isso signifique menor grau de evolução. Se analisarmos os relatos de fenômenos espirituais ao longo da história, perceberemos que a manifestação de espíritos sempre acompanhou a cultura e o contexto da época. Na Europa do século XIX, onde Kardec codificou o espiritismo, as manifestações ocorriam em salões refinados, por meio de médiuns instruídos e sessões controladas. Já no Brasil, onde a Umbanda se formou, o contato espiritual acontecia em terreiros, entre pessoas simples e em meio a dificuldades sociais. Assim, enquanto os espíritos se apresentavam como mentores elevados na Europa, aqui eles se manifestaram como Exus e Pombagiras, adaptando-se ao contexto local. Essa adaptação não altera a essência dos ensinamentos espirituais, apenas os molda para que sejam mais compreendidos por quem precisa. É interessante notar que, apesar das diferenças de abordagem, tanto Kardec quanto a Umbanda falam sobre a importância do trabalho espiritual no auxílio aos encarnados. No Espiritismo, isso se dá através do aconselhamento moral e do esclarecimento espiritual. Já na Umbanda, esse auxílio muitas vezes ocorre de maneira prática, com os Exus e Pombagiras resolvendo demandas energéticas, desfazendo amarrações e protegendo contra ataques espirituais. Se Kardec tivesse aprofundado seus estudos sobre essas manifestações, poderia ter chegado à conclusão de que são apenas diferentes expressões de uma mesma verdade espiritual. No final, o que importa não é a forma como os espíritos se apresentam, mas sim
o propósito maior de sua atuação: ajudar no crescimento moral e espiritual da humanidade. A busca pela verdade espiritual deve ser feita sem preconceitos. Kardec sempre defendeu que o espiritismo não deveria se tornar dogmático e que novas descobertas poderiam ampliar os conhecimentos sobre a vida após a morte. A Umbanda, por sua vez, surgiu como uma religião aberta, que integra diferentes tradições e valoriza a experiência direta com os espíritos. Se analisarmos com imparcialidade, veremos que Exus e Pombagiras desempenham um papel semelhante ao dos espíritos protetores descritos por Kardec. A diferença está na maneira como são percebidos. No fim, ambos trabalham pela evolução dos encarnados e desencarnados, atuando dentro da lei divina. A questão não é quem está certo ou errado, mas sim como cada tradição interpreta as manifestações do plano espiritual. Se Kardec estivesse vivo hoje, o que ele diria sobre os Exus e Pombagiras? Considerando sua postura investigativa e aberta ao conhecimento, ele provavelmente analisaria essas entidades com base em suas ações e não em preconceitos. Ele buscaria compreender sua real função e talvez chegasse à conclusão de que são apenas espíritos que escolheram um caminho diferente para atuar no bem. E isso reforça a ideia de que o conhecimento espiritual não deve ser limitado por conceitos fixos, mas sim ampliado pela experiência e pelo estudo contínuo. A Umbanda e o Espiritismo compartilham mais semelhanças do que diferenças. E compreender isso pode ajudar a construir pontes entre as tradições ao invés de barreiras. A verdade espiritual é maior do que qualquer doutrina. Nos registros de Kardec, encontramos ensinamentos sobre o progresso dos espíritos em diferentes estágios de evolução. Ele afirmava que espíritos que hoje estão em patamares inferiores podem, no futuro, se tornar guias espirituais. Essa visão se encaixa perfeitamente com a trajetória dos Exus e Pombagiras na Umbanda, que foram espíritos que erraram, mas que hoje trabalham pela justiça divina. Se olharmos por esse ângulo, veremos que ambas as doutrinas falam sobre o mesmo processo evolutivo. O que muda é a forma como cada uma descreve essa jornada. No Espiritismo, a evolução é apresentada de maneira mais linear, enquanto na Umbanda é vista como um processo dinâmico, onde mesmo espíritos que já erraram podem ser guias atuantes na espiritualidade. A conclusão mais lógica ao analisar tanto a doutrina espírita quanto os princípios da Umbanda é que Exus e Pombagiras não são seres malignos, como alguns acreditam. Pelo contrário, são entidades que atuam dentro da lei maior, garantindo o equilíbrio entre o bem e o mal. A confusão acontece porque suas formas de trabalho são incompreendidas por aqueles que desconhecem sua verdadeira função. Kardec nos ensinou a não aceitar nada sem questionamento e análise. Se seguirmos esse princípio, veremos que Exus e Pombagiras não contradizem os ensinamentos espirituais, mas sim complementam o entendimento sobre a diversidade da atuação dos espíritos. A espiritualidade é vasta, e compreender suas diferentes expressões nos torna mais próximos da verdade.